Primeiro livro de Enoque. Primeiro Enoque, de 71 a 72. Enoque com o Filho do Homem. Depois disso meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. Então caí sobre minha fronte diante do Senhor Deus. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os tesouros das estrelas e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da fronte do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi no meio daquela luz uma construção levantada com pedras de gelo. E no meio destas pedras vi línguas de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual o cercava. Então o serafim, o querubim e o ofanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão, e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha fronte enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és descendência do homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre tu. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: Em tu ele conferirá a paz em nome do mundo existente. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a tu para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão, não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino, de tu eles não serão separados para sempre e sempre. E assim o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor Deus, para sempre e sempre. Livro do curso das luminárias celestes. O Sol. O livro do curso das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra. Toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Esta é a primeira lei das luminárias. O Sol. A luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Eu vi 6 portões onde o Sol sai e 6 portões onde o Sol se põe, em cujos portões também a Lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas, entre aqueles que precedem-nas, 6 portões estão no nascente, e 6 no poente do Sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível,
e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo destes portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela ascende, o vento sopra. O sol se põe no céu e, retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a fronte do céu. Da mesma maneira ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do sol. E no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas das quais sai uma chama quando elas estão abertas em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão ao oeste do céu no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia, e a noite encurtado durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele, o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas 7 partes. O sol então retorna para o leste, entrando no 6º portão, e nasce e se põe no 6º portão 31 dias, na contagem de seus sinais. Naquele período o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. Mas a noite é encurtada e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste entrando pelo 6º portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste, daquele 6º portão, e prossegue em direção ao leste, nascendo no 5º portão por 30 dias e se pondo novamente ao oeste no 5º portão do oeste. Naquele período o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do 5º portão, enquanto se põe no 6º portão do oeste, nasce no 4º portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo ao oeste. Naquele período o dia é feito igual à noite, sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia a 9 partes. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste prossegue pelo 3º portão por 30 dias, se pondo no oeste no 3º portão. Naquele período a noite é prolongada desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. O sol então sai do 3º portão, enquanto ele se põe no 3º portão no oeste, mas retornando para o leste. Ele prossegue pelo 2º portão do leste por 30 dias. De igual maneira ele também se põe no 2º portão na direção oeste do céu. Naquele período a noite é de 11 partes, e o dia 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo 2º portão, enquanto se põe no 2º portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo 1º portão, por 31 dias. E se põe no oeste no 1º portão. Naquele período a noite é novamente prolongada tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. O sol tem assim completado seus começos, e uma segunda vez de volta desde estes começos. Naquele 1º portão ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu.
Naquele período a noite é encurtada em seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. Então o sol sai do segundo portão, e se põe a oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes. E a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro pelo progresso do Sol. Por meio deste progresso o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei e o progresso do Sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, e seguindo em frente. Esta é a grande perpétua luminária, aquela que ele chama Sol para sempre e sempre. E assim sobe o grande luminar, e assim é nomeado de acordo com a sua aparência, de acordo como o Senhor ordenara. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais.